Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo à nossa TVDN, a Web TV do Diário do Nordeste. E, bom, nós vivemos no nosso país, ultimamente, um período de incertezas, né, diante do atual cenário político e econômico, e a gente, de certa forma, não sabe como proteger as nossas finanças, né, a gente não sabe como proteger o nosso dinheiro. Então, qual seria a saída mais inteligente nesse momento, né? Nós estamos aqui hoje então com o Roberto Indec, que é analista-chefe da Rico Investimentos, uma empresa digital de aplicações financeiras voltada a pessoas físicas e mantém também o canal No Radar do Dinheiro do Facebook, não é isso? Roberto, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, obrigado por estar aqui. Pronto, então Roberto, de antemão, como que você faz, como que você avalia, né, essa situação atual da nossa economia e quais são as perspectivas para a nossa economia a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Olha, economia, vamos distanciar um pouco, é difícil a gente falar em desgrudar a economia de política, né? Mas a parte da economia hoje, a princípio, ela começa a dar sinais de retomada, começa a dar sinais de confiança, os investidores hoje começam a ficar mais confiantes na economia do país. Se a gente for pegar, desde 2015 até agora, nós estamos em setembro de 2017, já houve muitas transformações na economia, começando principalmente pela queda da taxa de juros, onde em 2015 a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, fechou o ano em 14,25% ao ano. Agora, exatamente, nós estamos em 8,25% ao ano, mas a perspectiva de que encerre 2017 em 7% ao ano. Ou seja, praticamente a metade daquilo que nós tínhamos há 2 anos. É bastante considerável e um evento, vamos chamar assim, muito raro de acontecer, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar. Né? Uma transformação muito grande. Muita gente ainda reclama que não sente essa diferença no bolso, e é bem verdade. Mas isso começa a ser sentido de uma forma gradual. É aos poucos que a gente começa a sentir essa diferença de perspectiva de retomada da economia do país. Por exemplo, nós tivemos aí a divulgação do PIB, o Produto Interno Bruto, que mede o crescimento do nosso país do segundo trimestre de 2017 e já apresentou um crescimento inclusive acima das expectativas e o governo já busca inclusive revisar esse número para cima, não só para 2017, como também para 2018. Ou seja, a gente começa a sentir realmente que as coisas podem começar a caminhar, apesar do momento político nacional que a gente sabe que se encontra num momento bastante delicado. Uma outra questão que a gente leva em consideração é a questão da inflação. A inflação aqui no Brasil, medida pelo IPCA, em 2015, mesmo ano que a taxa de juros terminou em 14,25, a inflação fechou o ano em 10,7% ao ano. Ano passado, 2016, já foi 6,3% e esse ano deve fechar próximo dos 3%. Isso certamente faz uma diferença e é sentido no bolso do consumidor final. Claro que, de novo, algumas pessoas reclamam e mencionam nesse sentido, mas isso eu ainda não sinto no meu bolso. Quando a gente leva em consideração o IPCA, que é o índice de inflação oficial do país, a gente tem que colocar que é uma cesta de produtos. E cada produto desse tem seu peso percentual dentro do IPCA que compõe essa variação. Né? Então, por exemplo, se a gente for colocar vestuário, alimentos, transportes, quando a gente teve recentemente, né, há cerca de 2 meses, o anúncio do governo federal com elevação de impostos sobre os combustíveis, certamente a perspectiva de que a inflação fosse um pouco mais para cima. Mas mesmo assim, não é o que a gente viu. E de que maneira que isso interfere na questão da poupança, né, de quem tem dinheiro na poupança? Olha, esse é um outro ponto que vale a gente ressaltar, né? Poupança, se a gente for levar em consideração, poupança não é um investimento, a gente já parte desse princípio. Poupança, ela vem do verbo poupar, né? A gente não pode considerar investimento justamente pela rentabilidade que ela traz aos seus poupadores, não vou nem chamar investidores, ao longo dos últimos anos, que perde para a grande maioria de outros investimentos tradicionais aqui do nosso país. Por exemplo, a poupança ela rende oficialmente 0,5% ao mês, mais a TR, a taxa referencial que foi implementada lá atrás no governo Collor. Ou seja, você tinha uma rentabilidade da poupança de no mínimo 6,17% ao ano, que é esse 0,5% ao mês, levando em consideração que é uma taxa composta, então esse número fica um pouquinho maior. Agora, com a mudança do governo federal lá em maio de 2012, onde foi implementada uma nova regra, a poupança ela deixa de render 0,5% ao mês quando a taxa de juros, a Selic, estiver abaixo de 8,5% ao ano, ela rende só 70% desse número. Ou seja, com 8,25% ela vai ter a rentabilidade de 70%. Se a taxa de juros no final desse ano chegar a 7% ao ano, como a perspectiva é essa, a gente vai ter a poupança rendendo 70%
desses 7% ao ano, ou seja, mas não vai dar nem 5% ao ano. Levando em consideração que a inflação vai estar próxima de 3% ou um pouco acima disso, o investidor praticamente não vai ter nenhum retorno com a poupança. Por isso que a gente recomenda outras modalidades de investimento, levando em consideração não só o momento atual de poupança, mas todo o histórico se a gente for pegar ao longo dos últimos 15, 20 anos. E aí algumas pessoas se perguntam, mas eu tenho insegurança de investir em outro lugar. Bom, todo investimento tem risco, certo? Principalmente se a gente levar em consideração que lá no início da década de 90, a poupança foi confiscada, ou seja, ela também tem um risco. Né? Então isso a gente também tem que sempre ponderar em qualquer investimento que você for realizar, você tem que colocar isso na sua cabeça. Todos os investimentos têm risco. Alguns um pouco mais baixos e outros um pouco mais altos, a depender, logicamente, de cada um deles. Certo. Então, sendo assim, qual é qual o melhor conselho, né? O que fazer, né, nessa situação? O que você indica, então, para quem, nunca investi, eu tinha o meu dinheiro na poupança, estou vendo que ela não vai render nada esse ano, então o que eu devo fazer? Então tem algumas alternativas para esse investidor que quer sair da poupança e buscar outras alternativas. Ou seja, esse investidor que ele coloca seus recursos na poupança, ele teoricamente é mais conservador e não tem muito conhecimento sobre outros produtos financeiros. E aí a gente entra numa questão que tem sido bastante comentada, que são os títulos do Tesouro Direto. O que são esses títulos do Tesouro Direto? Basicamente, quando você chega num banco e empresta seu dinheiro para o banco, naturalmente, ele te oferece aquele tradicional CDB. E aí ele te paga uns juros por isso. O que são os títulos do Tesouro Direto? É basicamente isso. Você pega seu dinheiro e empresta para o governo e o governo te paga juros sobre isso. Tem algumas modalidades dos títulos do Tesouro Direto. Mas se a gente for comparar diretamente com a poupança, eu acho que o mais equivalente é o título do Tesouro Selic. Ele rende de acordo com a taxa de juros do nosso país, o risco é o mesmo que a poupança, porque ambos têm o risco governamental, e a liquidez, ou seja, quando as pessoas precisam resgatar seus recursos, é também diário. Então, isso aí fica bastante tranquilo. Então, se a gente for pegar por esse histórico, a gente vê os títulos do Tesouro Nacional tendo uma crescente muito grande pela procura dele ao longo desses últimos meses. Hoje, ainda são pouco mais de 1,5 milhão CPFs cadastrados nos títulos do Tesouro Nacional. Então, como que eu faço para identificar o meu perfil? Como saber se eu sou um cara mais conservador, se eu sou um cara mais arrojado? Eu quem defino isso? Ou como saber, inclusive, aonde apostar, tendo em vista ou levando em consideração o meu perfil? Sempre que você vai abrir uma conta numa instituição financeira, obrigatoriamente você vai responder um questionário. Bastante curto, de 5 a 10 perguntas no máximo, mas que é obrigatório, até por legislação, você responder isso. E de acordo com esse questionário, vai ser definido o seu perfil de risco. Né? Mas eu acho que naturalmente todos nós devemos nos conhecer e saber se a gente é avesso a risco, se nós temos um perfil um pouco mais conservador em relação a dinheiro ou não. Enfim, essa questão do questionário é mais uma comprovação de que você possui um determinado perfil como investidor, seja ele conservador, moderado ou agressivo. E aí, a depender desse perfil, terá produtos de investimento destinados especificamente a esse perfil. Certo. E aí, então, quem eu devo procurar, né? Então você tem algumas opções. Hoje a gente tem algumas opções, principalmente agora com essa questão de muitos canais do YouTube falando sobre os produtos financeiros. Por exemplo, lá na própria Rico a gente tem 2 canais, um falando especificamente de renda fixa, é o canal da Rico no YouTube, temos o canal da comunidade de traders, que fala especificamente só sobre o mercado de ações, para quem quer conhecer. Enfim, como você bem disse também, eu tenho uma página no Facebook, que tem quase 11 mil pessoas já e que fala naturalmente apenas sobre produtos de investimento. Enfim, hoje com a internet tem muita coisa que a gente pode procurar, tem muita coisa que a gente pode buscar de informação. Esse é um lado. O outro lado é o assessor de investimentos, né? Que naturalmente o assessor de investimentos ele vai te colocar aquilo que está adequado ao seu perfil de acordo com os produtos financeiros que tiverem para distribuição, por exemplo, ou disponíveis, vamos chamar assim, naquele momento. Então você pode procurar ou pela internet ou você pode procurar diretamente um assessor de investimento. Perfeito. Falando dessa questão da assessoria de investimento, né, vamos falar um pouco sobre como que a Rico trabalha, né, inclusive dessa nova maneira de se lidar com o dinheiro fugindo dos bancos. Né? Afinal, a Rico ela trabalha online, né, praticamente. Então, como que é essa nova maneira de se enxergar, de se lidar com as finanças? É bastante interessante. Eu acho que a cada dia que passa, a gente tem uma noção mais exata de que muita gente vem buscando novas oportunidades de investimento, oportunidades que sejam mais rentáveis para cada um de vocês.
Por que eu digo isso? Porque as pessoas costumam trabalhar, em média, 8 horas por dia, 40 horas por semana e 160 horas por mês. Uma conta simples, mas as pessoas sequer destinam 1 hora para pensar nas suas finanças pessoais ou olhar alguma característica que possa, de investimento, que possa trazer ou deixar o seu futuro um pouco mais rentável, o seu futuro um pouco mais tranquilo. Estou falando isso mais na questão de acumulação de patrimônio, mas para quem olha a curto prazo também tem muito essa questão, né? O ambiente está melhor para poupar ou para investir? Ah, sem dúvida investir. Poupar a gente não pode colocar, né? Que nem essa questão de poupança a gente tem que acabar esquecendo isso aí. Poupança é interessante para os bancos tradicionais. Agora, se você for pensar em você, certamente você tem que começar a pensar nos investimentos, seja eles a curto, médio ou longo prazo. Independentemente se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo, tem algumas questões que eu coloco isso sempre para as pessoas. Sempre antes de investir, tem que olhar prazo de investimento, sem dúvida alguma, se essa pessoa quer investir a curto, médio ou longo prazo, seu perfil de investidor, que a gente já mencionou outras vezes, e também qual o objetivo. Se você quer, por exemplo, comprar um carro, se você quer comprar uma casa, se você quer buscar acumulação de patrimônio pensando lá na sua aposentadoria, ou se você quer investir pensando, por exemplo, na faculdade do seu filho. Enfim, então tem tudo isso que a gente tem que colocar antes de você buscar realizar qualquer tipo de investimento. Roberto, então, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção, pela tua presença aqui em Fortaleza. Seja bem-vindo, espero que você aproveite. Obrigado. E muito obrigado pelo conhecimento que você compartilhou aqui conosco. Deixa, então, quem quiser tirar dúvida, quem quiser conhecer um pouco mais, é o canal No Radar do Dinheiro no Facebook, não é isso? E tem mais algum? Então, aí a gente tem os canais da Rico no YouTube, né? Tem o próprio canal da Rico, onde a gente fala bastante, principalmente de renda fixa. E tem um canal também que chama-se Comunidade de Traders, que só fala naturalmente do mercado de ações. E aí vai desde a parte educacional até aquela pessoa que quer viver dessa parte de comprando e vendendo ações no mercado hoje em dia. Perfeito, tá ótimo. Roberto, então, mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, aquele abraço e até a próxima.